Segunda Crônicas, no capítulo 7. Uau, verso 14. Meu Deus, que coisa linda! Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus falando, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa isso, amados. Esse é o caminho da restauração. Humilhação, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, humilhação, oração e santidade. Esse é o caminho de qualquer restauração, seja no casamento, seja na saúde física, seja na saúde emocional, seja na saúde financeira. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa maravilhosa. Quando que foi escrito isso, né? Lá em 2 Crônicas, quando Salomão, o grande rei Salomão, estava inaugurando o novo templo, inaugurando. E Deus disse a ele: olha, Salomão, virão dias em que terá praga, em que vocês vão se afastar de mim, vão pecar. Terão dias em que será muito difícil para vocês, porque vocês vão errar. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é o meu povo, se humilhar novamente, e orar, clamar a mim, e se arrepender das coisas erradas que fizeram, então eu ouvirei dos céus todas as pragas que foram enviadas, todas as tristezas, todas as dívidas que vocês acumularam, todas as doenças. Eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Foi nesse contexto. Deus, ele adverte que eles poderiam enfrentar tempos de crise, seca, pragas, guerra, exílio, mas que Deus prepararia um caminho para o retorno desse povo, para a restauração desse povo. Amados, assim como aquele povo, naquela época, Deus precisou falar isso com eles. Nós também temos, ou até estamos vivendo, quantos aqui em crise, crise moral, crise espiritual. Se você não está no particular vivendo essas crises, a nossa nação está vivendo uma crise social muito grande. Quanta coisa errada tem acontecido na nossa nação. Quantos governantes desonestos, quantos juízes iníquos, injustos, que se acham deuses. Agora, o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, chamando o seu povo para o caminho da restauração, humilhação, oração e santidade. E aqui, quando nós lemos esse trecho, fica muito claro as condições para que nós possamos tomar posse das promessas de Deus, de restauração em todas as áreas da sua vida.
todas as áreas da sua vida. A fórmula é essa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se afastar dos seus maus caminhos, eu gostaria que você mantenha o verso, amém? Mantenha esse verso aí. Nós precisamos memorizar isso, entender isso. E ele tem uma promessa no final, mas para quem é essa promessa? Diga assim, para mim. Não, vocês não entenderam. Diga assim, para mim. Não, vocês não entenderam. Para mim é para mim, para o Camilo. É para mim essa promessa. Para quem é essa promessa? É para mim. Porque aqui diz o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu faço parte desse povo que é chamado pelo nome do Senhor. Eu sou do Senhor. Você também. Então, exatamente, Jesus me encontrou. Então, para quem essa promessa? É para mim. Não é para qualquer povo, mas é para o povo de Deus. Olha o que fala, Júnior, em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, nós são geração eleita. Alguém nos elegeu. Esse alguém é Deus. São geração eleita. Olha o que vocês são sacerdócio real. Olha o que nós somos nação santa, um povo exclusivo de Deus. Para quê? O propósito é para nós anunciarmos as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome. E olha o que esse versículo, mantenha esse versículo aqui para mim. Olha o que fala. Que nós somos geração eleita. Quem é geração eleita? Os que creem. Os crentes, os que creem. Nós somos escolhidos por Deus. Ele fala de sacerdócio real. Uma nação santa e um sacerdócio real dedicados ao serviço de Deus. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, nós somos dedicados àquilo que o Senhor tem para nós. Ele fala aqui nesse verso de um povo de propriedade exclusiva. Sabe o que é exclusivo? Por exemplo, a Mariette é minha esposa, ela é exclusivamente minha. Eu não divido a Mariette com ninguém. Ela não se deita com mais ninguém. Ela é minha, somente minha. Ela é exclusivamente minha. Nós somos exclusivos do Senhor. Nós não temos outro Senhor, outro dono. Por isso que nós fazemos aquela oração que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não pertencemos a mais ninguém. Foi pago um alto preço por você e por mim. O preço foi o sangue de Jesus. Ele comprou você e a mim pelo sangue dele, pelo preço do sangue. E o propósito é para que a gente possa anunciar, proclamar as maravilhas de Deus que nos salvou das trevas para a luz. E Deus, Ele não está falando aos que estão fora da igreja. Quando Ele fala, se o meu povo, volta para mim em 2 Crônicas 7,14, Ele não está dizendo outro povo, Ele está dizendo o povo dele. Não está falando de quem está fora, mas dos seus filhos. O avivamento, agora presta bastante atenção, que agora nós vamos entrar no tema da nossa conversa. O avivamento e a transformação que acontece com esse avivamento é para toda a sociedade. Ele começa na casa de Deus. O avivamento começa aqui na igreja. 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, diz assim: pois chegou a hora de começar
o julgamento pela casa de Deus. Então começa onde? Começa pelos crentes. Não é pelo mundo, não é para quem está fora. Começa por aqui, começa com você, começa comigo. Primeiro conosco. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Vocês viram na semana retrasada o que acontece com aqueles que não seguem o caminho do Senhor. E qual a condição para haver essa restauração, esse avivamento? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual a condição? Se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender, se afastar dos seus maus caminhos. Se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer a dependência total de Deus. Eu não posso nada sem o meu Senhor. Eu não posso nada, eu não sei nada, eu não tenho capacidade para nada. Eu sou eu vou falar o que eu sou. Eu sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido. Sem Deus, é isso que nós somos. Não somos nada, somos miseráveis. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Senhor, eu nada sou, Senhor. Eu nada posso, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Sem a Tua presença, Senhor. Sem o Senhor vir morar em mim, Senhor. Eu não posso nada, 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 nada. É essa oração que nós precisamos aprender a fazer com sinceridade. Um arrependimento profundo e eficaz. Aliás, é o título de um livro maravilhoso. Se humilhar. Orar. Falar o tempo todo com o Senhor. Expressar que nós temos a fé nele e estamos em comunhão com ele. Isso é oração. Amanhã, 7 horas da manhã, os guerreiros em oração, os homens aqui da igreja que tem esse tempo, se bem que amanhã é feriado, muitos não vão trabalhar, podem vir com a gente nessa oração. Amanhã, 7 horas da manhã, nós vamos orar no mesmo lugar, aqui mesmo. Vamos orar, depois a gente toma um cafezinho, 7h30, e aqueles que puderem já ficam direto para a labuta no outro prédio. Amém? Então todos os homens estão convidados. As mulheres precisam marcar para as mulheres guerreiras também começarem a orar. Não junto com os homens, porque aqui é só homem que vai orar junto. Mas as mulheres também precisam, né? E os homens, já nós vamos fazer um segundo turno. Porque 7 horas da manhã, não são todos que podem, e eu entendo. Mas quem sabe 7 horas da noite, num dia da semana, pode vir outros e se ajoelhar aqui com a gente. Glória a Deus? Então começamos amanhã. Amanhã nós teremos um turno às 7 da manhã e um turno às 7 da noite, orando, buscando ao Senhor. Quem topa? Tá bom, já tem meia dúzia, maravilha. Maravilha, estaremos aqui então amanhã, 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Pastor, eu não posso 7 horas da manhã, eu trabalho. Então venha às 7 horas da noite. Pastor, eu não posso 7 horas da noite, então vem 7 horas da manhã. Estaremos juntos. Buscar a face do Senhor, fala aqui. Buscar a face, não apenas as bênçãos do Senhor, mas a face do Senhor. Buscar o próprio Senhor. Se afastar dos maus caminhos. Sabe, amados, aquilo que parece ser ruim, aquilo que parece não ser de Deus, a aparência do mal, nós temos que nos afastar. Vícios, fofocas, intrigas, desejos carnais, desonestidade, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu curarei, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta de Deus
nós lemos então, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei e curarei a sua terra. Ele ouve dos céus. O nosso Deus é um Deus sensível. O nosso Deus não é feito de gesso, nem de madeira, nem de ferro, nem de ouro, nem de barro. O nosso Deus não tem pernas que fiquem paradas, Ele anda. O nosso Deus tem ouvidos que ouvem. O nosso Deus tem boca que fala. O nosso Deus tem olhos que veem. Então o nosso Deus, Ele ouve o que nós clamamos. Ele ouve dos céus o que nós clamamos. E o Espírito Santo que mora em nós, Ele ouve dentro de nós. Ele sabe muito bem o que nós precisamos. E Ele fala, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado. Só Deus tem o poder de perdoar o pecado. O maior problema do homem hoje é o pecado. É o que nos afasta de Deus, é o que nos traz miséria, é o que nos traz doença, é o que nos traz brigas, é o que nos traz tristeza, é o pecado. E Ele perdoa o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:1 que fala isso. E sararei a sua terra, curarei a sua terra. É uma transformação visível. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui na igreja, pastor? Começamos a levar a sério as coisas de Deus. As coisas mudaram na minha casa. As coisas mudaram no meu trabalho. As coisas mudaram na minha vida. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Quantos testemunhos vocês já deram? Quando nós buscamos o Senhor, as coisas mudam na nossa vida, porque Ele sara, Ele cura a nossa terra. Que terra é essa? Nós somos essa terra. E quando a gente fala de cura de terra, quando a gente fala que o Senhor ouve, nós falamos de avivamento. Vai preparando o vídeo, preciso do vídeo com o som. Vocês acham que dá certo? Dá? Amém. Então vai preparando que eu vou soltar um vídeo para vocês assistirem. Coisa maravilhosa. Já que eu vou pedir. Não, ainda não. É já que eu vou pedir. Nós estamos falando agora de avivamento. Então, esse vídeo nós vamos recordar 2 grandes avivamentos na história da nossa igreja. Isso foi em 1906, 1905, 1908, o avivamento do país de Gales e o avivamento da Rua Azusa. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu chorava feito uma criança. Sobre esses avivamentos, ambos os avivamentos nasceram de oração humilde de poucos crentes. Não eram multidões, não tinha fumacinha, nem painel de LED e nem holofotes na nossa cara. Foram de alguns que pararam para orar e buscar o Espírito Santo. Os 2 avivamentos que marcaram a história da nossa igreja, esses 2 que eu peguei como exemplo, eles se encaixam perfeitamente nesse trecho, 2 Crônicas 7:14. O povo que se chama pelo nome do Senhor, ele se humilhou, ele orou, ele buscou a face do Senhor, ele se arrependeu dos maus caminhos, e o Senhor então ouviu, perdoou os pecados e sarou a terra. O avivamento do país de Gales, né? Gales é um país que pertence ao Reino Unido, ele faz fronteira com a Inglaterra, esse país existe até hoje, lógico, é um lugar pequeno. Na época, a população era de cerca de alguma coisa parecida com Pindamonhangaba, 100 e poucos mil habitantes, nessa época, 1900, há 100 anos atrás. O país de Gales, ele passava por uma decadência espiritual muito grande, apesar de que a tradição ali dos galeses eram cristãs,
Eles foram evangelizados há muitos anos atrás, mas naquele momento eles passavam por uma decadência. Eu queria que vocês pensassem, será que Pindamonhangaba também está passando por uma decadência espiritual? Havia frieza nas igrejas, havia um alcoolismo crescente e crises sociais terríveis. Aí Deus vai e levanta um moço, um jovem de 26 anos, chamado Evan Roberts. Um jovem de 26 anos, ele trabalhava numa mina de carvão, sem formação teológica, ele não era pastor, mas ele tinha uma coisa, ele tinha uma paixão por orar ao Senhor. Evan, esse jovem, ele enfatizou 4 pontos. Primeiro, confessar todo pecado conhecido. As pessoas se confessavam umas para as outras. Elas contavam os seus pecados. Então, primeiro, confessar todo pecado. Segundo, afastar da vida tudo aquilo que fosse duvidoso, ou seja, fugir da aparência do mal. Terceiro, obedecer prontamente à voz do Espírito Santo. E quarto, confessar a Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador pessoal. Esses 4 pontos, Evan Roberts começou a trabalhar em cima disso. Quais foram os resultados? Em menos de um ano, olha que coisa maravilhosa, estima-se que mais de 100 mil pessoas se converteram, ou seja, o país inteiro. Interessante que a polícia não tinha mais trabalho, porque os crimes diminuíram drasticamente. Não precisava mais prender ninguém, não tinha crime. Os tribunais, os fóruns, eles ficaram vazios, não tinha mais causas para julgar. O movimento missionário mundial, ele foi incendiado. Dali saíram muitos missionários. Esse foi o que aconteceu no país de Gales, aqui na Europa, pertinho da Inglaterra, em 1906. 1904 a 1905. Um outro avivamento, um conhecido avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa. Que vontade! Meu Deus! O Avivamento da Rua Azusa, também em 1906. Esse foi nos Estados Unidos. Um ano depois do país de Gales, aconteceu isso. Em Los Angeles, na Califórnia. Naquela época, ali naquela situação, existia uma segregação racial muito grande. E havia fome espiritual entre muitos cristãos. Um país que nós sabemos que a grande maioria protestantes, a grande maioria crentes, existia ali uma seca muito grande. Será que está acontecendo isso na nossa cidade de Pindamonhangaba, no nosso país? Uma sede muito grande e uma segregação, como eu falei, racial, um preconceito muito grande com afro-americanos, negros, mulheres. E aí, nesse avivamento, Deus levantou um homem chamado William Seymour. Ele era um pregador negro, filho de ex-escravos e cego de um olho. Amados, quer pessoa mais improvável do que esse Seymour? Naquela situação, naquela história, não existia alguém menos ou mais improvável do que esse. Em abril de 1906, em reuniões simples, numa casa, numa rua chamada Bonnie Bray, começou um mover do Espírito Santo com orações em línguas estranhas, curas, manifestações espirituais sobrenaturais. E logo o grupo se mudou para o prédio abandonado, um prédio abandonado, maior, precisando fazer muita coisa, numa rua chamada Azusa, número 312. Quais foram as características daquele movimento de avivamento? Ênfase em oração, santidade e busca pelo Espírito Santo. Uma quebra de barreiras sociais e raciais,
brancos, negros, hispânicos, mulheres, eles conseguiam cultuar junto o Senhor. Foi algo revolucionário para aquela época. O culto que eles faziam naquele prédio era espontâneo, sem aqueles programas rígidos. Tudo embaixo da direção do Espírito Santo. Qual foi o resultado? A Rua Azusa, ela foi o berço pentecostal. As Assembleias de Deus, que a gente conhece, igrejas fortes, pentecostais, saíram dali para diversas partes do mundo, inclusive para o Brasil. As raízes nesse movimento. Então agora eu queria que apagasse as luzes, você se ligasse tem um foco no que nós vamos ver aqui nesse vídeo. É uma canção, e ali vai mostrar algumas imagens de alguém interpretando esse Evan Roberts, esse William Seymour. E eu queria que você, nesse momento, estivesse orando para que algo acontecesse aqui em Pindamonhangaba, e que Deus possa usar você e a mim para fazer parte desse grande avivamento que será conhecido como o avivamento de Pindamonhangaba. Vamos assistir? Oh Deus, Senhor, eu sei que tua glória ainda pode descer. O que fizeste em Pentecostes, outra vez pode fazer. Será que podes renovar tua igreja? Eu creio no teu grande poder, que transforma pranto em canção, que faz o seco florescer no deserto e da cinza levantar um novo tempo, com corações queimando em avivamento. Eu creio que não acabou, o fogo ainda arde aqui. Eu sei que Deus pode fazer, como em Gales derrama em mim seu poder, como a Azusa encheu, muda tudo outra vez. E vem Espírito, batiza de novo o seu povo. Vem Espírito, quebranta seu povo, como a Azusa encheu, muda tudo outra vez. E vem Espírito, batiza de novo o seu povo. Vem Espírito, quebranta seu povo. As cadeias se quebravam no som da adoração, povos inteiros se rendiam em profunda humilhação. As ruas se tornaram altares ao céu, e Deus soprava vida onde antes era só pó. Eu sei que tua glória ainda pode descer. O que fizeste em Pentecostes, outra vez pode fazer. Será que podes renovar tua igreja?
Eu creio no teu grande poder, que transforma pranto em canção, que faz o seco florescer no deserto e da cinza levantar um novo tempo, com corações queimando em avivamento. Eu creio que não acabou, o fogo ainda arde aqui. Eu sei que Deus pode fazer, como em Gales derrama em mim seu poder, como Azusa encheu, muda tudo outra vez. E vem Espírito, batiza de novo o seu povo. Vem Espírito, quebranta seu povo. E anjos dançavam. Você quer isso? Você quer ver os seus filhos crescendo num lugar assim? Então nós precisamos aderir a esses momentos de adoração, de busca ao Espírito Santo. Nós precisamos ser esses agentes de intercessão e de arrependimento. Esses dois avivamentos, eles começaram com oração, humilhação na presença de Deus e arrependimento profundo. É exatamente o que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nós queremos um Brasil melhor? Queremos. Queremos que haja menos injustiça. Não é um homem que vai mudar a nossa nação. Não é nenhum candidato a presidente. Mas somos nós. O poder da igreja que ora transforma uma nação. Nossa vida pessoal. Senhor, a minha adoração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha oração, a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Aí o reconhecimento nosso. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Não é o presidente A, B e C. Não é o ministro tal e tal. Terra seca sou eu. Se o meu povo, que somos nós aqui, olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, se afastar dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se
você. Por favor. É a fórmula. Essa é a fórmula. E é uma regra tão simples, tão clara. O Senhor falou aqui, na época que Salomão inaugurou, nós estamos para inaugurar um templo muito maior que esse. Muito maior que esse. Mas se nós formos para lá, com orgulho, com prepotência, com vaidade, temos o maior prédio de Pindamonhangaba, não dura um ano. Não dura. Não dura. O Senhor não abençoa. Nós não podemos tirar isso do nosso coração. Nós precisamos ser simples, se humilhar na presença do Senhor, buscar a face dEle. Vamos dar o melhor? Vamos fazer o melhor que nós pudermos? Vamos. Os que estão trabalhando lá na obra estão fazendo o melhor que podem. Eu tenho certeza, cada um que não conseguiu ir ainda, eu sei que vai amanhã, vai depois, todos os horários. Quiser de madrugada, a gente monta um turno de madrugada, da meia-noite às 6. Eu não vou estar lá, mas você vai estar. Mas nós precisamos continuar buscando ao Senhor com humildade. Não somos nada, nós dependemos totalmente do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus obedecer essas condições, então Deus vai derramar bênçãos e vai restaurar. Agora eu queria perguntar para vocês, fecha seus olhos um momento. Uma pergunta para você, no seu íntimo. Você está disposta a se humilhar diante do Senhor, a orar, a buscar a face do Senhor e abandonar os seus maus caminhos, as más companhias, os vícios, os pecadinhos de estimação? Porque nessa manhã o Senhor te chama, o Senhor me chama a fazer parte desse povo que abre as portas para um tempo de restauração, para um novo avivamento no país Brasil, ou na rua João Batista Faria, ou na avenida Gustavo Francisco Teixeira, ou na cidade de Pindamonhangaba. Depende de você. Eu quero fazer minha parte.